Aos irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, toda quinta-feira nós temos o estudo sobre o antitrinitário e o tema de hoje é o que fazer para ser salvo. Vamos ver o que esse maravilhoso tema tem a nos ensinar. Primeira pergunta: quantas pessoas são pecadoras? Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Então, todo ser humano, sim, todos nós pecamos. Segunda pergunta: qual é o salário do pecado? Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Então, se Jesus não tivesse morrido em nosso lugar, nós não teríamos como ser salvos, tá bom? Então, por isso também que Jesus foi ressuscitado, porque ele não pecou. Tá? Isso é importante também, a comprovação da santidade de nosso Senhor. Romanos 5,12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que significa isso? A entrada do pecado no mundo foi dada pela responsabilidade de Adão. Eva foi enganada pela serpente. Nós vemos isso no texto bíblico, mas Adão não foi enganado. Por isso que a entrada do pecado ao mundo é a responsabilidade de Adão. Não estou dizendo que Eva não tem culpa. Isso é um assunto de um outro tema. Tá? Mas vamos deixar bem claro isso. Vamos continuar. Deus e Jesus fizeram um plano antes do pecado e a morte existirem. Que plano é esse? Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, percebemos aqui que o plano era que Jesus morresse e levasse sobre si os nossos pecados e nos reconciliasse com Deus. Próxima pergunta. Por que Jesus veio a esse mundo? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Vamos entender o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que Cristo Jesus ele veio ao mundo para salvar. Mas Paulo afirma que ele é o principal dos pecadores. Por quê? Porque ele perseguiu a igreja de Deus, que ele foi conivente com a morte de Estevão e perseguiu, e depois Cristo apareceu para ele e ele se arrependeu e entrou no caminho verdadeiro. Então isso é, é mostrado que sempre estava corroendo Paulo, né? Eu persegui a igreja, então sou o pior dos pecadores. É muito interessante esse sentimento de arrependimento dele. Devemos pagar pela salvação ou merecê-la? Será que algum de nós merece salvação porque nós somos melhores? Ou porque nós temos que pagar para isso? Não, olha como é interessante. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça, através de Jesus Cristo, que Deus nos dá, ela é um dom dado por Deus. Você não pode comprar e ninguém merece porque é mais inteligente, porque é mais alto, dentre outras coisas. E uma coisa muito importante aqui. No Antigo Testamento, a salvação também era pela graça. Mas por causa de erros de tradução, principalmente da Bíblia Parafeira de Almeida, né? Então você não vê muita palavra graça sendo utilizada, mas talvez que você vê a palavra muitas vezes, né? Você vê a palavra misericórdia, a Bíblia está se referindo à graça, tá bom? E também no Antigo Testamento, abrindo parênteses, a palavra Senhor significa Yahvé, o Pai, tá? Só avisando aí. Quem havia entrado na casa de Zaqueu? Lucas 19:9 diz assim: e disse-lhe Jesus: hoje vê a salvação esta casa, pois também este é filho de Abraão. Jesus se colocando como Salvador. Se a salvação é Jesus e Jesus é uma pessoa, o que devemos fazer para sermos salvos? João 15:4 e 15:5 dizem assim: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas, ou os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que estar em Jesus para que possamos dar fruto e testemunho da sua palavra. Mas como é que eu estou em Jesus? Obedecendo a palavra, obedecendo o estatuto, juízo, mandamento, botando em prática tudo aquilo que Jesus manda e a palavra de Deus nos ensina
a fazer e a cumprir. Próxima pergunta. Além de Cristo, há algum outro em quem poderíamos encontrar salvação? Atos 4,12 diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, nenhuma outra pessoa, a não ser Jesus Cristo, que foi Deus que assim instituiu, para que nós possamos ser salvos, tá bom? Então, se você ouviu dizer que você precisa de alguém para ser salvo, ou ler alguma coisa de alguém para ser salvo, cuidado. João 14,14. Se pedis uma coisa em meu nome, eu farei. Então, a sua oração tem que ser feita a Deus em nome de Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, sim, o Pai, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Sim, Jesus é o único intermediador e intercessor entre Deus e o ser humano. Jesus Cristo, homem. Por quê? Jesus Cristo estava como homem aqui na terra. Por isso que ele foi tentado. Deus não pode ser tentado. Então Jesus estava como homem na terra, carne humana, tá bom? Próxima pergunta. Qual é o primeiro passo para a salvação? Atos 16:31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Isso é verdade. Nós vemos um exemplo desse, sabe onde? Lá com Noé. A Bíblia diz que somente Noé era íntegro, homem íntegro, reto e se desviava do mal. E ele obedeceu a Deus, andava com Deus e toda a sua casa foi salva. Então, irmãos, não se preocupe, seja íntegro com Jesus Cristo, siga os caminhos, dê bom testemunho e a promessa de salvação chegará à sua casa. Próxima pergunta. Por que Deus deu o seu único filho para morrer por nós? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo, né? Para que nós pudéssemos ser salvos entregando a seu filho Jesus Cristo. Próxima pergunta. Que grau atingiu a vitória de Cristo sobre a morte? Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18 dizem assim: e eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, ou seja, a mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Agora, nossa última pergunta do estudo de hoje. Que abrangência tem a salvação em Jesus Cristo? Hebreus 7,25 diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Que Deus continue abençoando, amados irmãos. Um ósculo santo a todos.